todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por tudo quanto já temos ouvido, sentido e também recebido da parte do Senhor nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. É motivo de alegria esta noite tão maravilhosa, estarmos na presença do Senhor. Quero externar minha gratidão a Deus pela rica oportunidade que o Senhor nos concede. Louvar a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Rafael Santos, que uma vez mais nos formulou esse convite para estarmos aqui. Dizer que é um privilégio poder estar cooperando neste grande evento, neste evento tão abençoado que é o Aviva Maranhão. Quero louvar a Deus pela vida dos colegas que aqui estão, os pastores, cantores que aqui já nos antecederam, que Deus continue abençoando grandemente. Eu quero nesta noite fazer menção do nosso amigo também, cantor Rogério, cantora Helena, cantora Noêmia, todas as demais que estão aqui, também presbítero Genildo, presbítero Antônio Marcos, que vieram conosco, e também nosso amigo aqui, pastor Genivaldo, que nos trouxe também uma palavra. Nós assistimos, acompanhamos, e é um privilégio estar com os nossos irmãos. Abra comigo a sua Bíblia, não serei extenso, mas eu quero compartilhar uma palavra com os queridos irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 15. Enquanto os amados procuram o texto mencionado, eu também nesta noite quero fazer menção e trazer saudações do meu pastor presidente da Assembleia de Deus Galileia das Nações, pastor Demilton Portela. Louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos lá do campo de Canaã dos Carajás, onde temos o privilégio de estarmos pastoreando ali aquele campo. Louvado seja Deus. Amém? Os irmãos encontraram? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos assusteis por esta causa, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Podeis assentar, meus queridos, em nome do Senhor Jesus. Como eu disse aqui nessa noite, eu não serei extenso, mas eu quero aqui compartilhar uma palavra de Deus com os amados irmãos. Nesta noite eu quero falar aqui de 3 posicionamentos do rei Josafá e também de 3 atitudes do rei Josafá. Os irmãos conhecem muito bem que o cenário de 2 Crônicas, capítulo 20, é um dos mais desafiadores, digamos assim, da história de Judá. Porque na época, Josafá recebe uma notícia alarmante, porque um grande exército se levantava contra ele. Não era uma ameaça pequena, meus amados e queridos. Era uma guerra que era inevitável. Era uma crise real e também uma pressão intensa sobre o rei Josafá. Mas observe que, humanamente, não havia saída para Josafá. O exército de Josafá era menor. Os recursos militares de Josafá eram menores. E o perigo, então, se tornava eminente contra Josafá. Mas observe que, contudo, Josafá, ele toma 3 posicionamentos que muda tudo, que muda toda a história, que vai mudar todo o cenário. Josafá agora, ao invés de confiar
na sua força militar, Josafá agora decide buscar ao Senhor. Ele decide clamar ao Senhor. E então, queridos, no meio daquela crise, Deus libera uma palavra que vai mudar completamente o rumo da história de Josafá e de Judá naquela época. O Senhor traz esta palavra e traz o consolo a Josafá, dizendo: a peleja não é vossa, mas de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem uma revelação poderosa aqui da palavra do Senhor. Existem batalhas, queridos, existem batalhas que chegam até mim, que chegam até você, mas não foram feitas para serem vencidas com a nossa força, mas para serem vencidas através daquele que toma a peleja por nós. Eu quero dizer para você que quando o povo de Deus se posiciona, quando o povo de Deus tem a plena dependência, a fé, a adoração, o próprio Deus assume a batalha em prol do seu povo. O que eu quero dizer para você nesta noite é que a peleja não é vossa, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente, aleluia, que está se gastando fisicamente, que está se gastando emocionalmente, psicologicamente, está se gastando de todas as formas, porque ainda não entendeu que precisa tomar um posicionamento. E esta peleja, quando tomamos um posicionamento, esta peleja nós não teremos que pelejar, mas esta peleja é do próprio Deus. Hoje eu quero compartilhar com você esta verdade bíblica e desses 3 posicionamentos e essas 3 atitudes que mudaram a história e o rumo do rei Josafá. Primeiro posicionamento que eu entendo: quando nós reconhecemos a nossa limitação, Deus começa a agir. Eu preciso repetir isso aqui nesta noite. Quando reconhecemos a nossa limitação, Deus começa a agir em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que pensa que é muito. Tem muita gente que pensa que tem tudo. Tem muita gente que pensa que pode tudo. Não reconhece, às vezes, as suas limitações. Mas quando reconhecemos a nossa limitação, que nós somos dependentes de Deus, Deus começa a agir. Deus começa a mudar o cativeiro. Deus começa a mudar a nossa história. No verso de número 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, aleluia, o rei Josafá está dizendo: ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Bendito seja o nome do Senhor. Josafá está reconhecendo a sua limitação. Josafá reconhece que não tem o controle da situação. Tem muita gente por aí perdendo tempo, pensando que está no controle da situação. Mas eu quero dizer que quando você reconhece, que quando nós reconhecemos a nossa limitação, tem gente que não é mais humilde para reconhecer as suas limitações, mas nós entendemos que quando eu mostro a minha limitação para Deus, eu estou dizendo: eu sou dependente de Deus, eu tenho total
total dependência de Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo uma geração, não é generalizando, mas uma geração que pensa que pode tudo, que pensa que sabe tudo, que pensa que tem tudo, mas nós precisamos, queridos e amados irmãos, como remanescentes, entendermos que nós temos a dependência de Deus, que o que temos e possuímos é Deus que dá, que o que temos que adquirimos é Deus que faz, é Deus que opera. Levante a tua mão se você puder aqui nesta noite mesmo, em praça pública, e adore ao Senhor. Essa noite é noite de reconhecer as tuas limitações, porque é um Deus no céu que age, opera milagre e começa a virar a história, virar o cativeiro daqueles que reconhecem que Deus está no controle. Querido, nós precisamos entender isso. Nós aprendemos aqui com Josafá. Josafá reconhece que não tem controle da situação. Ao invés de disfarçar, como muitos querem disfarçar, que estão no controle da situação, ele expõe a sua limitação ao Deus eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Ele escolhe buscar ao Senhor antes de agir. Isto mostra o que, pastor? Isso mostra a dependência espiritual que deve vir antes de uma decisão prática. Louvado seja o nome do Senhor. Ele declara onde está a sua força. Josafá declara onde consiste a sua força. Os seus olhos estão postos no problema, não estão postos no problema, mas estão postos em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes tentamos resolver tudo sozinhos, porém, enquanto confiamos apenas na nossa força, nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Quando você admite que não consegue, isso não é fraqueza, isso não é fragilidade. Nós precisamos entender que isso é dependência de Deus. Você diz: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo. Quando você admite que não consegue, que não pode, aí então Deus começa a mostrar que Ele pode operar, que Ele pode fazer, que Ele pode realizar, que Ele pode fazer o milagre acontecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso aqui nesta noite. Dependência não é derrota. Eu vou repetir, eu preciso repetir aqui nessa noite. Dependência não é derrota, é o início da intervenção divina que vai começar a acontecer na tua vida. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. O segundo posicionamento de Josafá: quando cremos na palavra, nossa postura muda. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai! Está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco ajudar em Jerusalém. Não temais, não vos assustais. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus aqui está liberando uma palavra no meio da crise, aleluia. A resposta não vem das circunstâncias, mas da revelação de Deus para Josafá. A palavra muda o estado emocional, a palavra muda o estado psicológico, a palavra muda, o medo passa a dar lugar à confiança. Quando Deus fala, ei, o Senhor está se direcionando a você aqui nesta noite, que talvez o medo tenha te dominado, talvez o medo tenha tomado conta de você, por causa das circunstâncias que você tem passado, das adversidades que às vezes toca, que fragiliza o teu emocional. Mas nesta noite eu venho aqui liberar esta palavra para você, que a palavra muda o estado emocional, que o medo nessa noite, ele vai dar
dá lugar à confiança, porque Deus está liberando uma palavra profética sobre a tua vida. Recebe graça, recebe força. Deus nessa noite, Ele vai apresentar uma estratégia incomum. Quando Ele diz, porém, estai em pé. O que isso está querendo dizer? Que nem toda batalha se vence lutando. Pastor, o que é isso? Nem toda batalha se vence lutando. Aqui está o princípio espiritual importante. Nem sempre a vitória vem por esforço. Às vezes vem por posicionamento. Sim, deixa Deus usar. Quando Deus fala, Ele define a forma de enfrentar a situação. Quando Deus fala, Deus dá a estratégia certa. A fé, ela não ignora o problema, meus irmãos, mas ela escolhe confiar na palavra acima de todas as circunstâncias. Isso é fé. Josafá tomou este posicionamento. Ele se posicionou, queridos, crendo na palavra de Deus. O terceiro posicionamento aqui de Josafá, quando nós nos posicionamos em adoração, Deus luta por nós. Aqui está um princípio que ele precisa ser mais e mais propagado. O princípio da adoração. Aqui está o segredo, aleluia. Quando nos posicionamos em adoração, Deus luta por nós, louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados, nós precisamos entender que há uma essência dentro das nossas vidas. Qual é esta essência, pastor? É a essência de adorador. Esta essência fala mais alto do que todas as circunstâncias. Esta essência de adorador, ela fala mais alto do que os problemas, do que as adversidades. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nos posicionamos em adoração, Deus luta por nós. Eu quero que você entenda que acima de tudo, acima da tua fama, acima dos teus bens que tu adquires, eu quero que você entenda que há um posicionamento de adorador que muda toda a circunstância da nossa história. E essa essência fala mais alto. Você às vezes está na prova, mas a essência de adorador, ela fala mais alto dentro de você. Você está na guerra, está na peleja, está na batalha, mas a essência de adorador, ela fala mais alto. Aleluia. Deus está precisando de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito, que adorem ao Pai em verdade. Eu vejo isso aqui pela bondade de Deus aqui no Aviva Maranhão. Já são 4 anos, pela misericórdia de Deus, que nós participamos deste evento. Aqui eu constituí vários amigos, várias amigas. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe o que é que eu vejo aqui? Aleluia. Eu ainda não vi aqui, graças a Deus, nós não temos aqui essa disputa de quem prega mais, de quem canta mais. Aqui todo mundo cumprimenta todo mundo. Aqui todo mundo fala com todo mundo. Aqui não tem nariz empinado, porque Deus não precisa disso. Deus precisa de adoradores que adorem a Ele em espírito. Eu vou falar isso aqui nessa
nessa noite, Deus precisa de adoradores que adorem a Ele em espírito, que adorem a Ele em verdade. Se você tem, é Deus que dá. Se você adquire, é Deus que dá. Não deixe a essência de adorador sair da tua vida. Levante a mão se você puder. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Nós estamos em praça pública, mas aqui não é proibido adorar. A igreja adora a Deus em voz alta. A igreja adora a Deus com glória, com aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente que está na participação, mas não está na adoração. Está participando, mas não está adorando. Mas aqui tem gente adorando. Aqui ainda tem cantor que adora. Aqui ainda tem pregador que adora, que adora, que adora. Eu não estou nem aí se alguém está dizendo, pastor, para que isso tudo? Meus queridos e amados irmãos, eu nasci na Assembleia de Deus, aleluia. Eu não posso perder essa essência de adorador, de adorar a Deus em espírito e em verdade, não. Eu não posso perder. A igreja, nós temos que entender isso, que nós fomos chamados para adorar a um Deus que vive, que vive, que vive e reina para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O povo decidiu confiar antes de ver o resultado. Aqui está o segredo. O povo decidiu confiar antes de ver o resultado. Eles caminharam baseados na palavra recebida da parte de Deus. Eles adoraram antes da vitória acontecer. O louvor não foi resposta, mas foi posicionamento. Precisamos nos posicionar, porque Deus entra na batalha. Deus entrou na batalha quando eles adoraram. O milagre aconteceu sem esforço humano direto. Isso mostra que a adoração, queridos, não é apenas um ato emocional, não, mas é uma arma espiritual que move, que muda situações na tua vida. Enquanto o povo estava adorando, Deus estava guerreando. Enquanto eles estavam confiando, Deus estava agindo. Quem aprende a adorar em meio à crise, em meio às circunstâncias, vai experimentar o agir de Deus de forma sobrenatural. Há batalhas que você não vence na força, mas na dependência de Deus. Há momentos em que Deus não quer sua ação, mas o seu posicionamento. Há situações em que a adoração abre caminho para o milagre acontecer na tua vida. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Talvez hoje existe uma luta, uma guerra, uma batalha, que você olha para um lado, olha para o outro, e parece que esta batalha é maior do que você. Parece que essa guerra é maior do que você. Talvez a pressão esteja intensa. As respostas ainda não apareceram, mas esta palavra continua viva. Somente adore, porque Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Confia no Senhor. Quando você se posiciona na batalha, o Senhor age no meio do seu povo. Deus luta por você. O impossível deixa de ser ameaça e começa a se tornar em testemunho. Eu quero liberar esta palavra para a tua vida aqui nesta noite.
para a tua alma aqui nessa noite. Quando o impossível deixa de ser ameaça, ele vai passar a ser testemunho para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quando Deus luta por você, o impossível ele deixa de ser, aleluia, ameaça, e passa a ser testemunho. Porque há vitórias que não são conquistadas por mãos, mas com o coração rendido diante de Deus. Josafá entendeu que esta peleja ele não teria que pelejar. E agora Josafá toma 3 atitudes diante da batalha. O verso 3 vai dizer: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Esse capítulo de 2 Crônicas, eu já estou terminando, revela um dos momentos mais críticos da história de Judá. Um exército numeroso, ameaçador, se aproxima de Judá. Humanamente não há força para vencer. Porém é nesse cenário que o coração de Josafá toma algumas atitudes. E vivemos também, queridos, muitas das vezes dessas batalhas. Algumas batalhas chegam sem aviso. Outras parecem maiores que nós. Muitas vezes tememos, nos angustiamos, tentamos resolver o impossível com nossos pequenos esforços. Só que, entretanto, Deus nunca perde uma guerra e nos chama pela fé para buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor, aleluia. Buscai ao Senhor. Foi a atitude, a primeira atitude de Josafá. Ele buscou ao Senhor. Ele apregoou um jejum. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, em um ato profético aqui nesta noite, no 11º Aviva Maranhão, nós vamos levantar as nossas mãos, por gentileza, todos os cantores, pregadores, em um ato profético sobre esta cidade de Itinga. Nós iremos profetizar sobre esta cidade, que esta cidade é do Senhor Jesus, que as autoridades estão sendo constituídas pelo Senhor Jesus, que o Senhor está guerreando a peleja do povo de Itinga, aleluia. O Senhor já tomou nessa noite um posicionamento, em um ato profético aqui, nós estamos profetizando que Itinga é do Senhor Jesus Cristo, que Itinga é uma cidade próspera, que Itinga é uma cidade abençoada. Isso, levante a tua mão e profetiza: eu abençoo esta cidade mais e mais com as ricas bênçãos de Deus, aleluia. Isso, levante a mão e profetize sobre as 2 entradas da cidade, sobre as 2 saídas da cidade. Nós iremos profetizar que a prosperidade já chegou nesta cidade, que a prosperidade já chegou neste lugar, aleluia, porque aqui tem um povo que está buscando ao Senhor, aleluia. E é um cenário, e aqui eu já termino. Há um cenário, pastor Rafael, sobre esta cidade, que o Senhor Jesus está trazendo novas coisas. O Senhor está fazendo. Você faz parte dessa história. Você faz parte desta geração. Nesta noite, nós vamos contribuir com a obra do Senhor. Tem custos, tem gastos.
Senhor tem usado alguém para abençoar, tem usado irmãos para abençoar. Mas nessa noite é um ato profético que nós iremos fazer. A palavra do Senhor nos diz: cada um contribua segundo o Senhor propõe em seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E nesta noite, você que faz parte do Aviva Maranhão, que quer continuar contribuindo, que ama esse trabalho, eu quero convidar você a levantar do seu lugar e trazer a sua melhor oferta que você tiver. Você tem coragem de tirar a sua melhor oferta? Eu quero convidar você em nome